Hora do Revista Mulher que chega trazendo oferecimento por conta de Magras, Clínica de Estética, também a Farmácia Bem Ativa e Supermercado Parema, às 10h19 desta nossa manhã. Bom dia, colega Veridiana, tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo? Zé, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? E aí, quem temos hoje para trazer um recado no Revista Mulher? Hoje nós estamos com o estúdio cheio novamente, né? Não apenas uma mulher, mas 3 mulheres, que são hoje representantes da Casa de Acolhimento de Venâncio Aires, um assunto muito interessante que a gente vem trazendo para os ouvintes hoje também, para relatar um pouquinho sobre... teve um processo, né? Antes era a Casa de Passagem, agora é a Casa de Acolhimento, acolhe apenas crianças e adolescentes, e tem todo um processo muito complexo em volta disso também, são crianças que geralmente vão para a adoção, mas até chegar à adoção e serem realmente adotadas por uma nova família, é um processo bem complexo, bem complicado. E elas estão aqui para explicar para nós. A coordenadora Doraci da Silveira. Seja muito bem-vinda à nossa programação, Doraci. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Veri. Bom dia, José. As colegas aqui, a Evelyn e a Josi, que trabalham lá conosco. E a todos os nossos ouvintes. Isso aí. Doraci, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente sabe que é um assunto, vocês sempre têm muito trabalho. Que bom que vocês conseguiram dar uma passadinha aqui para contar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre essas histórias que vocês têm, sobre tantos relatos, às vezes tristes, mas na maioria das vezes emocionantes e que tem sempre um final feliz também, né? Nós que agradecemos a oportunidade, a Casa de Acolhimento, que já está... há 14 anos, agora em dezembro antes era Casa de Passagem, como tu falaste antes, agora é Casa de Acolhimento, e hoje nós estamos com 14 crianças lá abrigadas, trabalhamos eu na coordenação, temos 7 mães sociais, um motorista, e a nossa equipe que desde 2018, pela nova tipificação, nós temos a equipe técnica lá, que é a Josiana, a nossa assistente social, a nossa psicóloga Evelyn e a psicopedagoga Mariana, que agora o trabalho está sendo mais... ele está rendendo mais, né? Podemos dizer assim, porque agora tem toda essa equipe para nos ajudar, para estar lá junto conosco, trabalhando em prol das crianças. Tá bom. Doraci da Silveira, a coordenadora da Casa de Acolhimento. Também a psicóloga Evelyn Frelich. Evelyn, bom dia, tudo bem? Bom dia para todos os ouvintes, para vocês que estão aqui comigo também. É um prazer estar aqui de novo, né? Esse assunto é muito importante da gente falar e falar todas as vezes que forem necessárias. É um assunto que a gente gosta de falar, né? O nosso dia a dia, então sempre estamos disponíveis. Muito obrigada, bem-vinda. E a assistente social Josiane Harton. Bem-vinda também, Josiane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à equipe também que veio aqui conosco hoje, né? Nós, da equipe técnica, a gente fica feliz, né, querendo ou não, que consegue vir para explanar um pouco do nosso trabalho, né? E desmistificar essa questão um pouquinho, né, de justamente romper essa questão de casa de passagem, que muitos até hoje conhecem lá como casa de passagem, e mostrar que essa nova nomenclatura que temos hoje de casa de acolhimento, onde ela acolhe crianças de 0 a 18 anos, né, é o nosso foco de trabalho, né, é o nosso dia a dia, e a gente está aqui para isso. Uhum. Bom, a Doraci falava antes que estão hoje com 14 crianças e adolescentes, né, em atendimento na Casa de Acolhimento. Mas já passaram, nesse período, 398 pessoas que já foram atendidas e 35 foram para a adoção. Se a gente for comparar, eu não sei, é um número alto ou é um número pequeno em relação a isso? De 398, 35 adoções, é bastante ou é pouco? Olha, e pelo nosso município é bastante. A gente também tem agora convênio com Mato Leitão e Boqueirão também, né? Que envolve a comarca, né? Que faz parte da nossa comarca aqui de Venâncio. É bastante criança, porque a gente nunca baixou, agora nós estamos 14, há 2 semanas atrás estava com 20. Nunca baixou o número de crianças na casa, sempre, e a nossa capacidade de lá é para 15 crianças. Agora a gente ganhou o prédio do lado, que está passando por uma reforma, a gente já conseguiu pintar, trocar o piso. Lá a capacidade vai ser para 20 crianças, lá é um número maior, né? E vai ser um lugar mais amplo, os quartos mais adequados para a idade deles também. E a gente vai poder separar mais os maiorzinhos dos pequenos. E vai ter berçário também lá, né? Vai ficar muito bom depois que a gente passar para o outro prédio, os dormitórios, nós queremos passar para lá. Mas a casa tem sempre nessa base, de 14, 15, 16, 20. Já tivemos até 22, né?
que a capacidade é para 15, mas sempre passa, né? Bom, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para nós como que funcionam esses processos, então, né? Como que as crianças chegam lá? O que acontece para um bebezinho ou um adolescente chegar na casa de acolhimento? Então, a entrada deles lá na casa de acolhimento é sempre pela via de um serviço conselho tutelar ou poder judiciário, né, que decorrente de várias denúncias e negligências da família ou de quem está responsável pela criança ou adolescente está sendo omisso nesse papel de proteção, né, então ocasiona o abrigamento da criança. Quando chega lá conosco, a gente faz um acolhimento inicial, uma escuta, para começar a entender quais são as demandas que está surgindo naquele momento, o que a gente vai ter que organizar, a gente busca um histórico da família e da criança ou adolescente em questão, e a partir dali a gente começa um planejamento de como que vão ser os passos, assim, na questão de saúde, de escola, como uma questão de organizar a vida mesmo para entender o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos. A gente quer salientar justamente essa questão de que não somos nós que vamos atrás dessas crianças, né? Quando a criança chegou lá para nós na casa de acolhimento, é a última opção que se teve, né? Dentro dos serviços que a gente tem aqui no município, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, né? Se rompeu todas as possibilidades de intervenção junto à família, né? Onde aquele papel do pai ou da mãe de omissão, de negligência, de abandono, de violência, né? Que são os casos que a gente vem acompanhando até então, se esgotou as possibilidades de intervenção dentro do familiar, que então o Conselho Tutelar vai lá, retira aquela criança e traz para nós da casa de acolhimento. E o que cabe a nós, como casa de acolhimento, fazer então? Acolher essas crianças, né? Ver qual é a real né, necessidade daquele momento inicial, de querendo ou não, elas vêm fragilizadas, né? Então, nós como assistente social, nós como psicóloga, a gente vai acolher primeiro aquele serzinho que chegou ali, né? E depois buscar, então, saber o que levou, né? Onde não foi cumprido o papel, né, do pai, da mãe ou da família, né, onde é que foi, e daí sim a gente vai montar um planejamento de trabalho, né, por isso que nós, a equipe técnica hoje, eu, assistente social e a Evelyn como psicóloga, né, a gente tem esse trabalho mais, a gente interage juntas, né, a gente trabalha juntas, né, no planejamento, né, e nas intervenções, a gente precisa uma da outra, querendo ou não, somos complementares, né, uma não consegue trabalhar sozinha e se não tem a outra, porque não são visões diferentes. Eu como assistente social busco essa questão social, de ver da situação social da família, de buscar essa questão dos familiares, que eu não trabalho tanto com eles e sim por eles, né? E justamente o trabalho da Evelyn também é com eles, né? Mas também nessa questão complementar de buscar, e a gente troca muito ideias em relação a isso, porque são visões e a gente discute o tempo todo, né? Essas discussões sadias, né, de buscar justamente o papel nosso lá dentro, o bem-estar da criança, ver se ela vai conseguir, a gente vai conseguir reinseri-la novamente, né, nessa família, ou se não com o pai, com a mãe, ou sim com a avó, tio, né, e sim depois esgotadas todas essas possibilidades, não tem mais, né, a gente não conseguiu dentro da família buscar, e sim buscar uma nova estratégia. Então, o que vamos fazer agora, né? Vamos peitar uma destituição, né? Vamos buscar então um lar substituto, né, para ver o que é possível, né? Cada caso é um caso, a gente não consegue lidar com um todo lá dentro, né? Hoje nós temos crianças recém-nascidas que entraram lá e tem já com 18 anos, né? Então, a faixa etária também varia muito, então a gente vai lidando com cada situação diferente, né? Depois que acontece, então, esse fato de que não tem mais como colocar dentro da família, pai, mãe, ou do seio familiar, né, avô, avó, também a criança não vai diretamente para a adoção, né? Tem todo um processo depois disso também de preparação dessa criança, né? A gente entra daí com um processo de destituição do poder familiar, né? A gente tem que argumentar, então, por que a gente está querendo
que tenha uma família substituta, né? O porquê que a outra família não vai poder arcar com essa responsabilidade, não vai exercer essa função protetiva. Então, a gente tem que justificar, né? E mostrar para o judiciário esses argumentos que a gente está trazendo do porquê que a gente vai por esse caminho, né? Então, é um processo moroso, assim, da gente conseguir justificar e do judiciário dar essas respostas. E aí, esse trabalho complementar com o judiciário, né? Da gente fazer esses encaminhamentos e, a longo prazo, então, ir preparando a criança, né? Do que vai acontecer, de estar ciente, de conhecer uma nova família, né? E aí é toda uma preparação para esse olhar da adoção. Até às vezes a gente escuta algumas coisas assim na rua, né? De algum bebê, alguma criança. Tiraram a criança da mãe, mas se aconteceu essa destituição, então é porque motivos tinham. Sim. E vocês, antes de acontecer a destituição, tem todo o processo de tentar essa reconciliação e visando a proteção, principalmente da criança, né? Com certeza. O judiciário nunca vai fazer uma destituição, né, sem ter os argumentos necessários, até porque todas as questões envolvidas ali são questões legais, né, que estão previstas dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tem uma série de violação de direitos que entende-se que aquele responsável não tem mais condições, né, de exercer essa função protetiva e vai ser uma família substituta, mas sempre pautada na questão do Estatuto da Criança e Adolescente, né, visando essa questão de garantia de direitos. E além disso, então, quando acontece uma negligência, uma violência, né, vocês falavam fatos diversos da criança precisar do acolhimento de vocês, também tem o outro lado daquela mãe que acaba ganhando o bebê, né, no hospital, e a partir dali já tem aquele movimento de dar a criança para a adoção, né? Sim. Isso é uma situação, às vezes, mal vista, muito complicada, mas nem sempre é uma situação, como tu disse para mim fora do ar, não é um crime, né? A mãe pode fazer isso se ela não tiver condições de criar a criança. Deixa eu me interromper. É comum, digamos assim, falando em Venâncio Aires, ou na nossa região, na nossa comarca, né? Mães logo dedicarem ou repassarem, por assim dizer, não, a palavra é forte, né? Repassar, mas enfim, deixar a criança para outra família criar? Hoje nós temos aqui agora nesse tempo que a gente está lá, nós estamos desde 2018 na casa, né? A gente teve 2 casos de entrega voluntária. Entrega voluntária, justamente. Mais fácil. Vamos falar um pouquinho o que seria essa entrega voluntária. É aquela mãe, né? Às vezes a gente no entendimento dela que ela não vai dar conta justamente dessa questão de segurança para o filho, da questão da alimentação, da questão da educação, ou daquele momento eu não estou e não tenho condições ainda de assumir o meu papel de mãe. E ela faz essa entrega voluntária. Ela repassa essa informação já no hospital, quando ela chega, ou então logo após o parto, e ali acontecem os encaminhamentos, né? Não é crime, a gente tem que deixar bem claro justamente que isso não é crime, é um direito tanto da mãe, né? E quanto dessa criança também, né? Ser entregue e ser atendido naquilo que é previsto dentro, como a Evelyn salientou bastante, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa questão de que a criança precisa estar protegida, né? Tem que estar assegurada essa questão de a saúde, educação, né? E previsto em lei, né? E pelo que eu percebo das conversas que já tive previamente com algumas de vocês, quanto mais bebê, tanto mais fácil o processo de adoção. Ou de ter casais que queiram adotar, né? Hoje a gente estava discutindo anteriormente essa questão de que hoje os perfis dos casais que a gente tem aqui na região justamente limitam, é mais limitado o perfil, que limita essa questão da idade da criança. E acaba, querendo ou não, isso sendo mais moroso, essa situação de adoção dentro do município. Porque como alguns casais dizem assim, eu estou há 10, 20 anos na lista de adoção e não consigo adotar a criança. Justamente porque se tem esse perfil limitado de querer criança de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano de idade, com cor tal, sexo tal, e o que limita eles. Hoje a gente tem que ver que dentro do nosso cadastro de adotantes a gente tem um leque de possibilidades, né? E esse leque de possibilidades aumenta, né, pela questão da idade, que são crianças maiores. Eu acho que é isso que está se trabalhando hoje. O Poder Judiciário está fazendo um trabalho também bem bom em relação a isso, de que essa questão da adoção é tardia, né? Para que isso aconteça. Porque senão ficam os casais limitados a esse perfil,
ficam 10, 20 anos e essa adoção acaba não acontecendo, né? Porque não se tem tantos, né, bebês aptos para adoção. Infelizmente, hoje as contas não fecham, né? Se a gente for falar em matemática e estatística, a gente tem um perfil dentro dos abrigos e a gente tem um perfil fora de casais que querem adotar, mas que não fecha, né? O nosso perfil nos abrigos são maiores, negros, né? Normalmente adolescentes já, né? Com 11 para cima. E o perfil que os casais querem são bebês pequenos, brancos, né, sem deficiências. Então, as contas não fecham, né? O desejo das famílias e o desejo dos que estão lá abrigados não estão compatíveis. Eu acho que isso é o olhar da sociedade em relação à adoção. Eu acho que o nosso trabalho, como casa de acolhimento, né, numa questão social mais ampla de sociedade, é tentar mudar esse olhar, sensibilizar para que as pessoas consigam ter um outro olhar sobre a adoção. Para a gente falar um pouquinho sobre essa sensibilização, acho que tem uma história bem interessante que é bom vocês contarem, talvez a Doraci também tenha um olhar sobre isso, de crianças fatos que chamam a atenção de vocês, que acabam emocionando, né, que a gente vê assim, como o destino às vezes pode colocar as coisas no caminho certo, né, e fazer com que uma criança seja adotada por uma família. Vocês tiveram um caso de uma criança em processo de devolução, né, foi adotada e foi devolvida por uma família. Sim, nós tivemos um menino logo que nós chegamos na casa, assim, que foi um processo, assim, para nós também, né, foi um desafio, né, porque ele entrou porque tinha sido devolvido por uma família, um familiar daqui de Venâncio. Foi um casal que foi buscar esse menino num outro estado, tá, ele buscou esse menino num estado na cidade de Pernambuco, a cidade... Estado de Pernambuco. Qual era a cidade mesmo? Lembra agora? Estou imaginando lembrar da questão. Ele buscou esse menino com 11 anos de idade, sem passar por um processo de... legal. Não, legal até foi, né? Mas eu acho que não teve todos os passos de convivência. Não teve um estágio de convivência, sabe? Ele trouxe o menino pra cá, eles ficaram 1 ano e pouco com esse menino aqui e se deram conta de que não conseguiriam, né? E acabaram devolvendo essa criança. E ela acabou vindo lá pra casa de acolhimento. Ele vindo pra lá, né? Um menino com, querendo ou não, de outro estado, né? Com 11 anos de idade já. Muito dócil, amoroso, com toda uma história de vida já, né? Querendo ou não, com uma criança com 11 anos de idade já viu uma história. E mais essa questão do histórico de devolução para nós também foi chocante, né? Então a gente teve que lidar com isso, né? De também acolhê-lo diferentemente, dando atenção para os demais, mas para ele de uma forma diferente, de que pela fato da devolução não criasse uma ferida muito grande, né? Tivemos que, né, tentar remediar nessa situação e trabalhar, e depois disso a gente teve um sucesso, né, Evelyn? Acaba reforçando a questão do abandono para a criança, né? Ele já foi abandonado pela mãe biológica quando ele era pequeno, né? Então ele ficou grande parte da história dele em abrigo. Teve nessa história dele várias idas e vindas para famílias que não deram certo. Então ele teve várias situações de devoluções, de abandono. E quando ele chegou com nós ali, a princípio, o caminho era para ser de volta para o seu estado de origem, né? Lá para Pernambuco. Mas o desejo dele não era esse. O desejo dele era ficar aqui com nós, né? Até porque ele se vinculou bastante com nós, talvez pela questão do atendimento e da forma como a gente cuidou e tratou dele. Ele se sentiu protegido, né? Ele na casa de acolhimento. E ele queria muito ficar ali com nós, né? E a gente foi trabalhando isso nele. E ele... Não, eu quero ficar aqui, né, com vocês. E a gente teve que conversar isso com o judiciário, né? Porque a princípio era para ele voltar para lá. E a gente conseguiu fazer esse movimento para ele ser ouvido, né? E a opinião dele ser levada em consideração, que ele já tinha 11 anos. E ele realmente ficou aqui com nós, então. Quando a gente decidiu, né, ficar com ele, lutar por ele, né, para que ele ficasse aqui também, a gente não sabia qual seria o próximo passo. Ia ser adotado ou não, se ia ter que realmente ficar mais um tempo ali. Mas a gente queria muito atender esse desejo dele, né? Então, ele ficou um tempo ali conosco, daí, entre isso, deu uns 3 meses, assim, que o processo ficou parado. Ele ficou aqui na nossa comarca, mas ficou sem possibilidades, assim, né? Não tinha familiares, não tinha possibilidade de adoção. Até que um dia, então, o fórum entrou em contato conosco, que tinha um casal da cidade de Santa Maria que queria conhecê-lo, né? E aí a gente começou um processo de vinculação, de aproximação para eles se conhecerem, né? E aí entra dentro do protocolo que a gente tem lá dentro da casa de acolhimento sobre o processo específico da adoção. E aí passando todos os passos, né? Isso começou em setembro ali, né? Agosto, setembro.
E final do ano ele foi, então, oficialmente, né, lá para essa família. E tá agora meio ano lá com eles. A gente tem contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? A gente conversa bastante, faz chamada de vídeo. Às vezes ele vê os outros meninos ali do abrigo que se vincularam e conversa com a gente também, né? Mas a gente sabe que foi uma coisa, assim, que deu certo, né? Começou muito ruim, assim, pra nós foi muito frustrante essa questão da devolução, porque acaba mexendo com valores pessoais nossos também, assim, né? De como, assim, devolver, né? E então a gente conseguir lidar com tudo isso, né? E aí conseguir lidar com ele, com essa situação e ter dado esse final feliz, assim, né? Pra nós isso é muito gratificante e é uma história que emociona bastante a gente, assim, que marcou, né? Uhum. Que bacana. Depois de tantas idas e vindas, né? Um caso que acabou dando muito certo, né? Bom, Zé, estamos em cima do horário, né? O assunto é bom demais. Só que o tempo voa. Bom, meninas, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, né? Que a gente sabe que não é fácil, é complexo, como nós falamos, mas rende muitos bons frutos também pelos casos que vocês conseguem relatar para nós. E as famílias que estão esperando, né? Não sei, para a gente se despedir, então, quais são as dicas, os conselhos que vocês dão? Doraci. Essa parte eu vou deixar para as meninas. Eu só quero falar, antes, quero agradecer a oportunidade de nós ter estado aqui e dizer que nós estamos agora num processo de ampliação e nós temos a nossa casa nova, que a gente chama, né? E nós estamos precisando bastante de doações. As pessoas que querem ir lá conhecer o nosso trabalho e também se agregar junto a nós com essa nova ampliação, sejam bem-vindos. A gente vai ter um lugar muito bom para as crianças, muito amplo, onde as crianças vão poder ter oficinas e os dormitórios muito bem organizados. Mas a gente está precisando de pessoas para nos agregar, parceiros para nos ajudar. Então, a gente convida quem quer ir lá conhecer o nosso trabalho, quer nos ajudar, sejam bem-vindos à nossa instituição, a Casa de Acolhimento. Mais diretamente, Dora, doações de que maneira? Olha, nós estamos agora querendo pintar ela por dentro. Por fora, a gente já conseguiu toda a pintura através de uma loja, né? Lojas Quero. E piso também estou. Agora a gente quer pintar ela por dentro. Toda ela por dentro para poder começar a fazer a mudança da casa. E também nós estamos agora com um projeto de uma ampliação dos banheiros, né? Então, assim, a gente está precisando de pessoas para nos ajudarem. Doações financeiras, materiais de construção, material de construção. A gente até tem um número de uma conta, se alguém quiser entrar em contato conosco, né? A gente pode até dar esse número da conta. Mas eu acho que é mais fácil no telefone. Aí então você faz. É isso. 3741? Não. Não, 37... 39. Ah, o 3983. 1087. 3983. 1087. Se quiser nos ajudar, a gente está aceitando, até porque a gente quer dar um conforto melhor para as crianças. Muito obrigada. Tá bem, muito obrigada, Dora. Com a pergunta da Isso, Evelyn. A gente orienta sempre, então, quem quer, né, ficar apto à adoção, que vá no fórum, se informar, ver quais os documentos necessários, né, para fazer o cadastro, então, e aí já pensar, assim, né, no perfil, como é que vai ser esse processo, e aí, então, o canal, né, é o fórum, né, não é conosco, é lá no fórum mesmo. E já ir com uma visão mais ampla, né, a gente também quer, querendo ou não, desmistificar essa questão de que o ideal seria um bebê recém-nascido de olhos azuis, né, mas sim que a gente tem várias possibilidades, né, de crianças maiores que estão procurando lar, que também venham também para agregar nessa questão de trocas de sentimentos. Eu acho que quando a gente se dispõe a ser pai, mãe, a gente não pode idealizar tanto, porque como a gente está gerando, a gente também não sabe como é que vai ser essa criança, né, quando vier ao mundo, se vai ter, né, então quando vir ao mundo, a gente tem que encarar, né, da forma que veio, e eu acho que a gente também, quando a gente se colocam como pais dispostos a adotar, que ampliem-se essa possibilidade, que as crianças têm, cada um tem seu perfil, e a gente vai estar disposto a isso também, né, para levar em consideração isso, né, acho que é muito importante dentro da nossa sociedade, a gente se ampliar, ser mais abertos, se dispostos, né, a encarar as dificuldades, querendo ou não, que todo pai e toda mãe tem, né? E quando o adotante também vai ter, né? Não vai ser diferente também, né?
Então tá bom. Meninas, muito obrigada pela A gente presença que de agradece. vocês aqui. Mais uma vez, parabéns, né, Zé, pelo trabalho que desenvolve. Com certeza, grato pela presença aí. E o detalhe, né, o rádio não mostra, mas a gente vê o brilho no olho, volta e meia, conforme a pergunta, a resposta. Quando falaram do menino lá de Pernambuco, olha, brilha o olho, ou seja, a emoção bate, né? E elas falaram uma coisa bem interessante, né, Zé? Elas trabalham pelas crianças, né? Para as crianças. Então, vê que tem um amor nesse trabalho também. Também. Obrigado, hein? O Revista Mulher chegando para você no oferecimento de Magras, Clínica Estética, também o Supermercado Parema e Farmácia Bem Ativa.